Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco sempre. Você crê nos propósitos de Deus? Já tenho feito, né? Falei outros vídeos, mas eu creio nos propósitos de Deus para minha vida. Eu creio também que o Senhor é Espírito, né? Que Ele enviou Jesus Cristo para morrer em nossos lugares, pagar a dívida pelo nosso pecado humano, da natureza humana, e que enviou o seu Espírito Santo Consolador, que está conosco até a volta de Jesus, né? Para que a gente possa suportar as dificuldades e as aflições do nosso dia a dia. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um propósito. Deus tem propósito em nossas vidas. Eu sempre tenho um propósito em nossas vidas, né? Nós não conhecemos o porquê. Mas a cidade que nós moramos, o que nós fazemos, tudo aquilo é um propósito de Deus. Ainda que muitas vezes nós não entendemos na hora. Amém? Quero contar para vocês, irmãos, uma época eu comecei a fazer faculdade. Estava na escola, terminando o terceiro ano, veio umas pessoas entregar uns folhetos sobre faculdade. Era meu sonho terminar o ensino médio e fazer uma faculdade. E era 175 a mensalidade da faculdade, por ser era acessível, mas eu tinha que fazer à distância, era uma coisa assim nova. E quando eu fui começar a fazer a faculdade à distância, eu já ouvi muitas críticas, muitos nãos, muitas coisas assim, mas eu segui em frente. Graças ao nome do Senhor Jesus, eu consegui permanecer firme. E Deus me honrou naquela faculdade. Foi muito bom para mim. Foi um crescimento e tanto. Porque o Senhor, eu sempre fui mais gaga, menos, né, não era tão desenvolvida. Nunca fui assim, né? Eu até pensava, como é que eu vou pegar um giz para depois escrever num quadro? Como é que eu vou me enfrentar à sala de aula, tendo essas timidez, essa dificuldade de falar? Porque até para ler um texto, às vezes eu gaguejo, eu tenho dificuldade mesmo, assim, de nervosismo, né? Eu gaguejava, tem uma tia que é assim, a gente já vai herdando essas coisas. Mas graças ao nome do Senhor. Então, eu comecei a fazer essa faculdade à distância, o Senhor me honrou em tudo, Deus abriu as portas, Deus muitas vezes Deus enviava carona, Deus, sabe assim, sempre atendia os propósitos, porque eu ia para fazer a faculdade no sábado e eu tinha muita vontade de voltar, mas não tinha ônibus no sábado para voltar. E Deus abria portas, carona, eu lutava para mim poder vir no final de semana para ir para a igreja. Eu lutava mesmo, sim. Tinha muita assim, vontade de cultuar, de participar das coisas. Então Deus sempre me abençoou. Um dia, eu estava com 2 anos de faculdade, estava lá no computador fazendo meus trabalhos de faculdade, eu também fazia um pouco também de teologia, e estava lá fazendo meus trabalhos e Deus falou comigo, né? Gabriele, vai ter na escola, né? Na escola estadual da minha cidade. Eu falei assim, né? Assim, como que Deus fala com a gente? A gente sente, né? Quando a gente tem uma certa intimidade com Deus, a gente sente. Eu fui até a escola. Chegando lá, eu fui pegar um documento, alguma coisa lá, e eu senti de ir naquela hora. Daí chegando lá, tinha uma professora chamada Josilene, na época, ela também serve ao Senhor. Ela falou assim, Gabriele, saiu concurso, por que você não faz? Abriu concurso para o Estado e faz lá, né? Tipo assim, faz um teste, né? Se você está fazendo faculdade, faz. E eu fiz a inscrição, amados, e tentando encurtar, eu fiz a inscrição para aquele concurso. Eu não sou merecedora de nada, mas é porque eu, sim, eu sempre tentei caminhar naqueles propósitos de Deus. E quando a gente busca o Senhor trabalha por nós. Naquele tempo eu trabalhava pelo Senhor, né? Eu buscava ao Senhor. E, e, e eu, e eu fiz a inscrição do concurso, né? Eu fiz a inscrição aqui para a cidade que eu moro, que é Chupinguaia. E eu fiz uns cursinhos com os colegas que eram meus professores na época, né? E deu tudo certo. Muitos falavam, nossa, mas tem muito concorrente, você faz a distância, falta 2 anos ainda para terminar. Eu tô dizendo assim, os não que a gente ouve na vida. Não tô falando não para me gloriar. Não é para gloriar, é para dizer que muitas vezes você ouve muito não na sua vida, você ouve muitas dificuldades, mas não desiste. Se você crê nesse propósito que você tem para a sua vida, siga em frente, firme, não contrariando a vontade do Senhor, nunca. Mas se o Senhor que abriu a porta, então vá em frente, né? Se Ele que falou, vá, então vá. Porque se Ele não for contigo, então você não suportará. Mas Deus, se Ele for contigo, você vai suportar aquilo que tem para enfrentar. Eu fiz o concurso, amados, eu fiz aquela prova. A pessoa da sala lá, até... A pessoa da sala lá até ficou, como é que fala?
olhando para mim assim que eu falava, conversando. Sabia que quando eu estava fazendo aquela prova, eu lembrava dos professores, o que os professores falavam. Assim, eu ia repetindo, tipo assim, ele falou, né? Eu fazia meio assim, meio que conversando na prova. E o professor que cuida da turma, da sala de prova, ficava me olhando meio louca, né? Mas eu saí de lá daquela prova vitoriosa. Eu saí de lá, fiz aquela prova, né? Eu esperei no Senhor. Quando chegou o tempo de corrigir aquela prova, eu corrigi aquela prova, eu tinha sido, né, aprovada. E foi o Senhor, não tenho dúvida, que foi Deus que me ajudou a passar naquela prova. E quando saiu a convocação, eu tinha passado em primeiro lugar na minha cidade. Não é para minha glória, é presente de Deus para minha vida. Eu tinha passado em primeiro lugar porque eu tinha ouvido muitos nãos na minha vida, muita dificuldade. Sabia até, muitas vezes, portas de emprego eu não conseguia, sabe? Muitas dificuldades. Mesmo assim, sei lá, o que tem em mim, que eu já recebi muitos nãos na minha vida. Então, foi bênção de Deus na minha vida. E Deus me honrou nesse propósito. Então, como que Deus fala? A gente tem que ter ouvido atento a Ele, né? Depois eu fiz esse concurso, e quando eu comecei a trabalhar na escola deixa eu voltar um pouquinho. Então, quando eu fiz o concurso, eu tinha 2 anos de faculdade. Então, eu tive que terminar mais 2 anos. E muitos falaram, já perdeu, né? Porque você passou em primeiro, eu pedi para ir para o último da fila e só tinha passado 3 nesse concurso. Então, 3, né? Rapidinho. Mas Deus me honrou. Amado, só sei que Deus me honrou. Porque com 2 anos certinho, eu tinha terminado a faculdade, estava com a minha declaração, tinha feito minha formatura, minha colação de grau. Isso foi em 2009, eu terminei faculdade, terminei tudo. Quando foi em 2010, em janeiro, eles me chamaram, me convocaram para o concurso. Deus me abençoou grandemente, sabe, assim, é o agir de Deus nas nossas vidas, amados, assim, não tem outra pessoa para agir na minha vida a não ser o agir dele. Então, é muito maravilhoso. Depois eu fiz outro concurso, daí eu não passei em boas colocações, em primeira colocação. Eu passei, acho que foi em 7º lugar. Mas Deus também me chamou e é o concurso que eu sou hoje. O outro, quando eu tive o Benjamin, eu pedi demissão, porque eu fiz um concurso de 25, trabalhava 25. Fiz o concurso de 40 horas, trabalhava 40 horas, eu comecei a trabalhar 65 horas, manhã, tarde e noite, manhã, tarde e noite. Eu fiquei grávida do Benjamin, tive o Benjamin, e eu abri mão das 25, né, e fiquei trabalhando só durante o dia todo e à noite, não chega, né? Eu abri mão para cuidar do meu filho, para viver a minha vida de mãe também, à noite, para ter, né, paz e sossego na minha vida familiar. E aí Deus me honrou, Deus está me honrando até agora, né, Benjamin? Uhum. Deus abençoe a todos nós, que Deus cumpra os propósitos de Deus na sua vida, fica firme, tenha fé em Deus, siga em frente, muitas dificuldades. O Senhor Jesus diz lá, né, no Evangelho de João, no mundo tereis muita aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e Ele está conosco, o Consolador está conosco até o dia final que Ele virá buscar a sua igreja, então permaneça firme.